Boa noite, bem-vindos à aula número 2. Não seja um chefe, seja um líder. Não seja um chefe, seja um líder. Seja um líder, não seja um chefe. Eu acredito que, como a gente teve a aula na segunda-feira, ontem vocês devem ter começado a aplicar alguma coisa. Se vocês chegaram a anotar ali, começaram a aplicar alguma coisa, espero que sim, né? Porque a mudança depende de vocês. Estou aqui entregando conteúdo para vocês e eu espero que vocês estejam realmente colocando em prática essa questão toda aí que a gente falou da liderança pessoal, da liderança social, da liderança no trabalho, que é essa liderança que faz toda a diferença, mas se eu seguir a liderança social e a liderança pessoal, ok? Então eu tenho sucesso na liderança profissional. Seguiram? Começaram a praticar alguma coisa? Ou pelo menos anotaram? Fez sentido para vocês? Espero que sim. Eu vou colocar um print dessa aula lá no nosso history, espero que vocês comentem. Vou colocar alguma coisa também lá no nosso feed para vocês estarem comentando, tá bom? Beleza? Então, gente, vamos falar dessa questão de chefe e líder. Isso é um tabu, alguns acreditam, alguns dizem que é a mesma coisa, outros não dão bola, outros acham que não tem diferença nenhuma. Então, eu vou contar para vocês uma historinha, tá? Tem um cliente meu, hoje muito bem sucedido, né? Ele tem 6 farmácias, todas as farmácias vendendo ali na casa de R$1 milhão, 1.500.000, e ele disse que ele teve um chefe, ele não teve um líder, ele não teve um gerente, ele teve um chefe carrasco, que não deixava ele sentar, que o almoço dele era rapidinho, de 10, 15 minutos. Claro que a gente está falando aí de um tempo aí de 20 anos atrás, onde as leis trabalhistas não eram tão exigentes, o pessoal começava a trabalhar cedo, né? Então, existia muito isso, né? Essa questão do carrasco e tal. E aí tem a questão da inteligência emocional. O que eu vou fazer com o que eu estou recebendo nesse momento? Né? Eu vou pegar e vou entrar para dentro de uma concha, eu vou criar bloqueios, como a gente falou na aula passada, ou vou tirar isso para mim aprender alguma coisa? Vou tirar um aprendizado disso ou não? Acontece muitas vezes que às vezes a gente começa a levar porrada da vida, ou a vida começa a dar tudo errado, e aí a gente começa a reclamar, né? Reclamar e focar no problema, não na solução. Como eu costumo dizer, tu foca na solução, a solução cresce. Foca no problema, o problema cresce. Então é isso que aconteceu. Ele pegou tudo que tinha de ruim nisso e começou a aprender, né? No que eu posso aprender que tem de ruim nessa situação? Determinada coisa. Eu vou dar mais valor para o que acontecer no futuro. Então são coisas assim, sempre que vier alguma coisa ruim, tenta entender o que a vida está tentando me ensinar com isso. Não reclama, por que está acontecendo comigo? Troque essa questão do porquê está acontecendo comigo pelo o que eu posso aprender com isso, né? Então faça isso, tenha essa inteligência emocional para trabalhar dessa maneira. Bacana? Então, continuando a história desse rapaz, digo rapaz porque ele tem mais ou menos meia idade, um pouquinho mais, mas enfim, vamos lá. Ele disse, olha, ele não deixava sentar, comia muito rápido. Quando eu abria a marmita para comer, chegava um cliente e ele me chamava. E aí quando eu abria a marmita e abria a Coca-Cola. Aí quando eu ia comer, a comida estava fria, a Coca-Cola estava quente. E aí então ele conta isso com bom humor, porque ele aprendeu a dar valor ao momento da refeição, do almoço, né? O momento que ele senta, que ele come, que ele tem prazer em comer, que ele está presente no que está presente, que é uma coisa que hoje a gente, pela correria, acaba não se fragando e não dando valor nessa questão de estar presente no que está presente. Ficou confuso? Deixa eu explicar para vocês. Valorizar, vamos supor o almoço, valorizar o almoço, né? Olhar, analisar aquele prato, o arroz, o feijão,
o bife, a batatinha, não sei o que vocês costumam comer, ou a sopa, ou ali os legumes, se vocês são vegetarianos, aquela questão toda. Analisar o prato, como foi colocado, o carinho, como foi colocado pela esposa de vocês, pelo esposo de vocês, ou no restaurante, a maneira que foi montado o prato, ou vocês mesmos, quando se servir no restaurante, colocar ali, analisar, né? Estar presente, sentir o cheiro da comida, né? Mastigar, sentir o sabor, sentir os temperos, tá? Então isso é muito importante, tá? Esteja presente no que está presente, no momento que eu estou com a minha família, que eu estou com meu filho, analisar cada detalhe, cada piscar de olhos, o ambiente, a luz, isso é muito importante, isso é mais um treinamento para o cérebro. No momento que tu começa a treinar isso, tu também leva isso para a farmácia, que a gente vai falar mais em seguida, tá? Essa questão de ter o olhar de águia. Tu começa a treinar isso, então esteja presente no que está presente. O nosso cérebro ele sempre tenta nos levar para o futuro ou para o passado, nos tirar do presente. E por que que isso acontece? Eu estou olhando para cá e para essa câmera aqui. Por que que isso acontece? Que no momento que eu tenho que estar no presente, que eu tenho que pensar no presente, eu gasto energia do cérebro. E nosso cérebro é programado para gastar o mínimo de energia possível. Então, no momento que eu penso no passado, são coisas que já aconteceram. Então, está a informação pronta lá atrás. E no momento que eu penso no futuro, eu estou fantasiando. Eu estou fantasiando no futuro. Ah, vai ser dessa maneira, assim, assim, assim. Então, eu não preciso gastar a energia do meu cérebro com isso. Então, nosso cérebro, ele nos encoraja a levar a fazer que nós pense no futuro ou no passado, informações prontas, informações ilusórias que não existem. Vocês entendem isso? Então, estar presente no que está presente é uma coisa difícil. Então, comecem a treinar isso, que isso vai ajudar muito vocês na parte de liderança, ok? Então, comecei com a história do rapaz, não concluí, né? Então, o valor dele, ele sente muito... Ele valoriza muito a questão do almoço, de almoçar em família, de estar reunido, né? Como ele sai da farmácia, vai para casa almoçar e aí retorna. Então isso é uma coisa que ele valorizou, né? E outras coisas foi tal coisa eu fazia, eu sofria com meu patrão, mas eu não vou fazer isso com meus funcionários. Então ele tirou uma lição de coisas que realmente eram judiaria, como eu costumo dizer, não sei como vocês falam na região de vocês, quando realmente o patrão tem prazer em machucar a pessoa, não fisicamente, mas mentalmente, tortura mental, né? Vai lá, faz isso, não tô nem aí se tu vai comer ou não vai comer, vai lá e faz isso, tu vai ganhar tanto. E existia essa exploração, vamos supor assim, mas isso serviu para lapidar a pessoa. Então, no momento que essa pessoa passa por isso, vai da inteligência emocional. O que que eu vou fazer com isso que eu estou recebendo? Posso fazer o papel de vítima, como eu posso usar isso para o meu benefício, para fortalecer o meu couro, como eu costumo dizer, né? Fortalece o couro, tu ouvir isso, tu sentir isso, tu passar por isso, sentir na pele, né? A expressão de sentir na pele é isso mesmo, é fortalecer o couro, né? Ver, sentir o que está acontecendo. E aconteceu isso com esse meu cliente, e hoje ele é um cara muito bem sucedido. Eu atendo ele uma vez ao mês, né? E para dar continuidade nas equipes de treinamento, enfim. E aí, por que eu contei essa história para vocês? É a questão do chefe, né? Isso a gente está falando de um chefe carrasco. Ainda existe hoje, gente. Sabe, eu estava há um mês atrás, não, há 2 meses atrás. Está passando muito rápido esse ano, né? Informações acontecendo aqui e ali, a gente quando vê já passou. E aí tá uma ponte aérea aqui, ponte aérea ali, quando vê já passou 1 mês, já passou 2 meses. E aí, numa contratação que a gente foi fazer, numa cidade no Nordeste, a gente foi contratar uma farmacêutica, inclusive, uma farmacêutica que já está formada há mais de 20 anos. E aí ela falou, olha, a minha patroa, ela fazia eu ficar na farmácia, o meu horário de intervalo era muito curto, e como a cidade que eu morava era uma cidade, na verdade ela morava numa cidade, três cidades após a cidade que ela trabalhava, então ela estava morando nessa cidade que ela trabalhava.
porque não tinha emprego na cidade dela. Então ela estava trabalhando na cidade ali, e a patroa dela, sabendo disso, né, usando isso como... Estava fazendo ela de refém, na verdade, né? Diz, ó, teu almoço é 15 minutos, só e tu volta, tá? Porque eu tenho que ir para casa, isso e aquilo. E aí aconteceu, ela falava isso, e ela disse que a patroa humilhava ela. A patroa não era farmacêutica, mas tinha uma família de posses, né? Humilhava ela. Dizendo, trabalha desse jeito, tu é burra, tu faz isso, eu quero aquilo, eu vendo controlado, sem receita, e quem manda aqui sou eu, e tu tem que ficar quietinha, entendeu? Essa tortura mental, isso agora, tá, gente? Não estou falando de 20 anos atrás, como foi o caso desse rapaz, agora acontecendo isso, há 2 meses atrás, e ela saiu da farmácia, tinha 30 dias que ela tinha saído da farmácia, dessa farmácia aí que eu estou contando para vocês. A patroa fazia isso com ela. Então vocês veem o que é a diferença, né, de um carrasco, né, de um chefe. A gente vê em algumas charges, né, da internet. Charge a gente usa a internet também, ou é só em um jornal? Enfim, bora para frente. O que importa é a mensagem do chefe, né? Tipo, mandando em cima de uma caixa e mandando o pessoal puxar a caixa, e o líder junto, puxando a caixa na frente. É uma das diferenças, né? O líder, ele lidera por exemplo, né? Ele dá o exemplo. Como eu falei para vocês na aula anterior, a palavras sussurram e o exemplo ele grita, né? Então a liderança através de exemplos é muito bom. E o diferencial do chefe, um dos diferenciais é esse: o chefe ele manda fazer, às vezes ele nem sabe fazer, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui para vocês do dia a dia das farmácias que eu visito, né? Tem o chefe, tem o gerente. Às vezes o gerente não é um gerente de farmácia, ele de repente não tem uma formação de liderança, ele é um líder, ele é um gerente por confiança, né? Conquistou ali por confiança, é parente da família, é um primo que veio morar na cidade, vai lá e trabalha de gerente na minha loja. Acontece muito isso, tá? E aí o que acontece? Ele começa a maltratar o funcionário, ele começa a mandar fazer, essa semana eu quero que vocês vendam no mínimo 20 vitaminas cada um. Essa semana eu quero que vocês batam a cota do mês, nessa semana no genérico de similar, e aumente o ticket médio para tanto. Beleza, isso é o que ele vê que tem que ser feito, tá lá porque o patrão entregou para ele, o cunhado dele, né, o primo dele. Mas ele não tem know-how para isso. Não adianta eu falar para ti, vai lá e faz desse jeito, se eu não sei como fazer. Não é? Eu sou um impostor se eu estou fazendo isso. E aí o que acontece? A equipe acaba se rebelando contra ele, acaba se rebelando contra o patrão, contra a empresa, e aí acontece que eu, como patrão, acabo perdendo meus melhores funcionários por causa de um erro simples ou para agradar um parente. Então, se eu quero pegar meu parente e quero dar um emprego para ele, bota ele a aprender com os balconistas, bota ele no balcão. E aí depois eu dou um cargo de confiança para ele, se ele for merecedor, se ele tiver o dom da liderança, se ele saber como fazer, se ele souber como fazer, desculpa a falha aqui da garganta seca. Então é isso, eu tenho que fazer dessa maneira, e acontece muito isso. Então é uma outra maneira de um chefe. Isso é um chefe, é um cara que não sabe, que não tem know-how, quer mostrar resultado, mas ele não sabe como fazer. Tá? E o líder, ele lidera por exemplo, ele dá o exemplo, ele vai e faz. Então, você farmacêutico, você balconista que está nos assistindo, você gerente que quer dar um up aí e quer se tornar um supervisor de vendas ou alguma coisa desse tipo, ou quer melhorar a sua gerência, a sua liderança, isso é uma coisa, tu tem que ter know-how do que tu está falando, tu tem que ter exemplos. Né? Muitas pessoas falam assim, o conhecimento é tudo, né? O conhecimento, ninguém te tira, conhecimento é tudo. O conhecimento, ele só funciona, ele só é tudo se tu tiver resultado. Não adianta eu ter conhecimento e não ter resultado. Tá, conhecimento é tudo. Conhecimento não vale de nada se não tiver resultado. Tá? Se tu não for lá resolver. Eu sou um resolvedor de problemas.
É isso que tem que ser. Eu sei como fazer, eu tenho conhecimento, eu vou lá e resolvo. Aí sim, quantos problemas tu já resolveu? Né? Qual é a tua experiência dentro disso? Não adianta eu ter o meu diploma de farmacêutico e não ter solucionado problemas, não ter ajudado uma família, alguém a se curar. Eu não tenho experiência com o público. Eu tenho que ter isso. O conhecimento ele é importante junto com essas outras coisas, junto com a atitude, junto com a experiência e junto com o resultado. Conhecimento sozinho não funciona, tá? Até tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, eu estava no caiaque ali, aí me veio esse insight, né? Tu rema para um lado, para o outro, para o lado, até chegar no teu destino. E assim também é a questão do conhecimento e da ação, né? E de buscar o resultado. Se eu pegar o caiaque e remar para um lado só, eu vou ficar dando volta. E remar do outro lado, eu fico dando volta para o outro lado. Eu tenho que remar de um lado e do outro. Aí eu fiz esse trocadilho aí com a questão do conhecimento. Um lado é o conhecimento e o outro lado é a ação, né? O outro lado é o resultado. Então, aí eu consigo chegar no destino, consigo mudar, impactar vidas no momento que eu começo a fazer isso. Agora, só ter conhecimento, infelizmente, não vale de nada. Eu tenho um diploma lá, me formei há 10 anos, mas nunca pratiquei. Quantas pessoas vocês conhecem que são assim, né? Tem um diploma e acaba não praticando. Fiz por fazer, né? Não é o que eu quero, não é o que eu gosto. Ou, não, eu tenho conhecimento disso. Porque aí começa a falar bonito, né? Determinada situação, data vênia, ou isso ou aquilo, ou venho por meio desta, né? Quase um poeta, mas não tem resultado nenhum. Não ajudou ninguém. Não adianta de nada. Nesse momento, meu querido, conhecimento não vale de nada se você não colocar ele em ação, se não tiver resultado. O que tu conseguiu produzir para as pessoas, né? O que tu impactou de vidas com o teu conhecimento, né? Se não tiver experiência, não adianta de nada. E muitas vezes o conhecimento vem através de ir lá e fazer. Existe aquela máxima que diz: feito é melhor que perfeito. E muitas vezes, e eu costumo dizer, na verdade quem disse isso foi o Strider, o conhecimento não, feito é melhor do que não feito, tá? Então não espere o momento certo acontecer para mim fazer. Quando eu estiver pronto eu vou fazer. Tu nunca vai estar pronto, nunca vai estar pronto. Eu não estou pronto para ser pai, você não está pronto para ser pai, você não está pronto para ser mãe, você não está pronto para assumir uma farmácia, você não está pronto para tirar carteira de carro, você não está pronto para nada. Vai lá e faz, que é o fazer do dia a dia que vai te aperfeiçoando. A experiência vai te aperfeiçoando e aí o teu conhecimento vai tendo valor, ok? Então, a gente concluindo essa parte do chefe, né? O chefe é aquele que vai lá, ordena, vai lá e faz isso. Normalmente o chefe ele não dá certo, as pessoas procuram emprego em outro lugar. Assim que surgir uma oportunidade, até ganhando menos, eu saio fora, porque eu quero que me liderem. Eu não quero um chefe que fique de cara fechada, que entre, que não me cumprimente, coisas desse tipo assim, que me veja como um número e que às vezes, e muitas vezes, são estúpidos. Muitas farmácias que eu visitei, que ainda visito, eu tenho que conversar com o dono da farmácia, porque ele tem essa estupidez por natureza. E não é por mal, muitas vezes não é por mal, é da criação. Volto a falar de novo na infância, né? Foi criado pelos pais dessa maneira e aí tem esse bloqueio que se eu for uma pessoa simpática, se eu for educado com as pessoas vão ver um sinal de fraqueza em mim. E eu não quero ser fraco, eu quero ser o garanhão, eu quero ser o forte. Principalmente algumas farmácias que eu atendo na parte do interior aí do Mato Grosso, acontece isso, tá? E não tem nada de errado. Tanto é que eu converso com eles, se tiver alguém das farmácias aí me assistindo, que eu estou falando, sabem disso, que é da natureza, que vem da criação, vem lá de trás. É uma mochila imaginária que a gente carrega, cheia de pedras que não são nossas. Então a gente tem que começar a se desbloquear disso. Ok, esse é o momento que eu vou ser o Alexandre.
Eu fui criado pelo meu pai, fazendeiro, dizendo que eu tenho que tratar o peão de cara fechada, isso e aquilo. Só que hoje eu tenho uma farmácia, eu me formei, tenho uma farmácia, ou não me formei, né, em farmácia, me formei em agropecuária, mas resolvi abrir uma farmácia. Em agrônomo eu resolvi abrir uma farmácia. Beleza, então, mas eu tenho que entender, se eu continuar tratando meus funcionários desse jeito, eles vão saindo. Até um cliente me disse: Alexandre, um dos problemas que eu tenho aqui é a rotatividade de funcionário. Eles trabalham comigo 1 mês, 2 meses e saem, pede para sair, não cumprem nem os 3 meses. E aí a gente entende que é devido ao tratamento deles, né? A gente começou a trabalhar isso com alguns, 70%, 75%, deu certo, mudaram, eles entenderam que não precisa ser desse jeito, que ele é respeitado por ser patrão, e que se ele for carinhoso, né, se ele for atencioso, se ele presentear no Natal, com panetone, que seja. Gente, teve um caso que no momento que eu fui perto do Natal, eu disse: já comprou o panetone, pessoal? Eles comprar panetone, se eu comprar panetone para eles, vão subir, vão montar em mim, vão me achar um frouxo, não sei. Gente, foi assim, foi até assustador, né? Eu disse: não, cara, calma, é assim, funciona assim, são teus funcionários, a tua equipe é que faz a tua farmácia andar, tu precisa conquistar eles e trazer eles para perto de ti, entende? Então a gente tem que começar a trabalhar essa questão do chefe, tornando ele um líder. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que vocês que estão me assistindo agora sejam chefes, quero que vocês sejam líder e liderem com exemplos, dando exemplos, mostrando como fazer, indo na frente e fazendo, ok? Eu só quis explicar para vocês, contar essas histórias vividas nesses últimos anos, que realmente acontece e é muito prejudicial, tá? Tanto para a equipe, como para a empresa, como proprietário, e também para o interior do proprietário, e também para as pessoas que ficam traumatizadas, que é o caso dessa senhora, né, que estava trabalhando na farmácia lá que a patroa dizia que ela era burra, isso e aquilo, vendia controlado sem receita, e que era ela que mandava, enfim, tá? Só para vocês entenderem um pouco o que é essa questão do chefe, e do chefe às vezes que é um carrasco, tá bom? E aí, ok, vamos para a liderança agora, que a gente já falou um pouco. Vocês já sabem com certeza a diferença de um líder e de um chefe, que a gente começou a falar na aula 1, né? O que você tem que fazer, como tem que se expressar, encostar do lado da pessoa, somar para a pessoa, ser um multiplicador. Lembrem-se sempre disso, sejam multiplicadores, tá? Não cheguem para somar na vida da pessoa, cheguem para multiplicar. Eu sei que eu falei na aula 1 ali, eu vim para somar com vocês, mas o ideal é falar: eu vim para multiplicar. Eu cheguei para multiplicar com vocês. Às vezes a gente escuta falar: não, esse cara soma para mim, essa menina soma para mim. Na verdade, a gente precisa de multiplicadores, tá? Porque hoje eu posso somar para ti, mas amanhã eu posso te cobrar isso, tá? Então, multiplicadores são pessoas que têm a mente aberta. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar um exemplo simples aqui, ó. Eu vou comprar um carro. Vou falar aqui pro somador, tá? E aí, cara, tudo bem? Cara, eu vou lá comprar um carro, o que tu acha? Cara, tu vai comprar um carro? Não, tudo bem, não, vai lá e compra um carro. Mas assim, entendeu? Por quê? Porque as pessoas querem ver o teu sucesso, mas não querem te ver com mais sucesso que elas. Querem te ver bem sucedida, mas não mais bem sucedida que elas. Existe isso. E aí tem aquele cara que é o diminuidor, que é que subtrai tua energia, né? Bah, cara, eu vou lá comprar um carro. Cara, tu vai comprar um carro com essa crise, cara. Tu não sabe o que vai acontecer com o Brasil, tu vai lá comprar um carro. Entendeu? Te joga lá embaixo. Joga um balde de água fria. E aí tem um multiplicador. Cara, eu vou lá comprar um carro. Cara, que bacana, que cor, qual é a marca? Onde tu vai? Vê qual é o carro que tu quer, que de repente tem um contato para te avisar. Entendeu? Ele te joga para cima. Vai lá, cara, vai lá, vamos fazer. Te dou apoio, estou contigo. É essas pessoas que tu tem que ter na tua equipe. Essas pessoas têm que ter contigo, do teu lado.
Bom, vamos botar fralda na promoção, vamos botar leite na promoção, vamos fazer uma campanha de genérico, vamos fazer, vamos sim, vamos fazer agora. Ó, tem uma ideia, vamos fazer dessa maneira, assim, 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 assim. Como também tem aquelas pessoas que só, eu tô pensando, não vai dar certo, cara, porque ali, ó, o concorrente está fazendo isso, aí tu vai concorrer com ele, vai ficar em briga de preço e tal. Não faz isso. Por quê? Porque ele não quer sair da zona de conforto dele, ele não quer isso, ele não quer ver a tua ideia dando certo. Se de repente a ideia fosse dele, podia ser que ele concordasse, vai dar certo. Mas normalmente não vem ideia de pessoas que estão ali só para sugar, que são pessoas que subtraem, entende? Assim como 50% de ideia vem das pessoas que somam, tá? Mas somam porque elas estão vendo o lado delas, alguma coisa elas vão estar ganhando com isso, tá bom? Pense nisso você como líder, tá? Pense nisso. Então, comece a identificar pessoas que multiplicam na tua farmácia, que multiplicam na tua equipe. E essas pessoas, treine elas para replicar esse mindset, essa mentalidade de multiplicador. E devagarinho tu vai peneirando, né? E vai tirando as frutas podres que tem ali. E de repente essas frutas podres são podres, mas não porque querem, porque elas não tiveram um treinamento, não tiveram um esclarecimento do que a empresa espera delas. Essa questão da clareza, líder, tá? Isso serve para o líder. A questão do chefe, página virada, tá? Líder. A questão da clareza, ela é muito importante, porque existe uma coisa que eu chamo a síndrome do mestre. Não sei se tem mais alguém que chama desse jeito, mas enfim, o que é a síndrome do mestre? Eu acho que o meu gerente sabe o que tem que fazer, eu, dono da farmácia, acho que você como líder sabe o que tem que ser feito. E você como líder, por sua vez, acha que a equipe sabe o que tem que ser feito. E aí a equipe fica meio perdida, faz uma coisa aqui, faz outra ali, achando que está fazendo certo. E na verdade, não está. E aí a equipe fez alguma coisa errada, bola de neve, sobrou para ti, e aí vem o dono da farmácia e diz: Tchê, por que tu não fez aquilo daquele jeito? Porque eu achei que era de tal maneira. Não, mas eu pedi para a equipe fazer, ele não fez, só um pouquinho que eu vou ver. E aí vai lá na raiz do problema e vê que a raiz do problema era o quê? Simplesmente falta de comunicação, tá? Então o líder, ele tem que se comunicar. Lembrando que a comunicação, ela é 80% não verbal. Pega essa, segura essa. 80% da nossa comunicação é não verbal. Então é o jeito que tu fala, que tu te posiciona, olhando no olho, como eu falei para vocês ali. Tem dificuldade? 1, 2, 3, vira. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dessa maneira, sim, olhando no olho, porque tu precisa entender que a pessoa está entendendo o que tu está falando. Comunicação não é o que tu fala, e sim o que a pessoa entende. Tem muitas pessoas que entendem quando tu fala a primeira vez, outras pessoas entendem com o teu olhar, elas já entendem. Outras pessoas, tu parou na porta ou parou num canto do balcão, fez um gesto, ela já entendeu. Outras pessoas tu tem que desenhar e outras pessoas tu tem que fazer junto com ela. Não, vamos lá, vou fazer junto contigo. É assim, cada cabecinha, cada pessoa é um mundo totalmente diferente e cabe a você, líder, entender cada um deles, saber como tratar cada um deles, ok? Então, vamos lá, 80% da comunicação é não verbal, 10% da comunicação, ela é a voz, o tom de voz, o jeito que você fala, o tom de voz no momento que está falando. Em alguns casos eu falo baixo, em alguns casos eu falo um pouco mais alto, né? Vamos supor que é uma questão de chamar a atenção do funcionário, coisa assim, e eu não quero assustar ele, né? Eu chamo ele ali, então João, eu vi que tu atendeu o cliente ali, tu acabou dispensando o medicamento errado, ou tu não vendeu, tu disse para ele que não tinha, o que aconteceu? Ok? Agora, no momento que eu quero comunicar uma questão que vai acontecer, tá? João, chega aqui. João, a partir de amanhã, tá? Toda essa linha aqui, ó, eu tô aqui, ó, tô gesticulando, meu corpo tá falando, 80% não verbal, tá? Olho no João e olho no que eu vou falar.
João, e mãos, as mãos, elas têm que estar sempre mostrando a palma da mão. No momento que tu mostra a palma da mão para o cliente, ou para o cliente, para o funcionário, ou seja, para quem tu esteja conversando, a palma da mão mostra que o que tu está falando é para trazer atenção para ela e que você está confiante no que está falando. Pode notar, quando a pessoa está desconfiada ou ela está desconfortável, ela tende a esconder as mãos, mostrar as costas da mão, bota a mão no bolso, bota a mão para trás, cruza os braços, coça a cabeça, ela tende a esconder as mãos no momento que ela está desconfortável com alguma situação. E você, como líder, não pode fazer isso. Você tem que falar, vamos lá então. Falei com o João mansinho, explicando para ele por que aconteceu determinada situação. Ok, agora eu vou explicar para ele que determinado produto vai começar a pagar. João, e sempre eu falo com o João como se eu estivesse falando com a pessoa que está atrás dele, mesmo não tendo uma pessoa, tá? A intencionalidade disso é que a minha voz atravesse o João e chegue na pessoa que está atrás dele, mesmo não tendo pessoa. Então eu estou falando com essa pessoa imaginária, tá? João, a partir de amanhã, todos esses produtos aqui, ó, que estão nessa prateleira, vão estar pagando 20%, tá? Mas só vão pagar 20% se você conseguir pelo menos atingir número X de venda no mês. Senão, não vai acontecer. Você entendeu, João? Olha o olho no olho do João. Você entendeu, João? Já mudou totalmente meu tom de voz com ele, né? Antes era, João, o que aconteceu ali que fez isso e aquilo? Entende? E aí depois aqui explicando. Então, João, é dessa maneira que vai funcionar. Você entendeu? Sempre pergunto se a pessoa entendeu. Voltando a falar. Comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro entende. Perfeito? Então sempre pergunto se a pessoa entendeu. Ah, entendi. Se tu notar uma diferença, uma dificuldade, ou de repente uma dúvida no ar, tipo ele olhou para o lado, entendi. Desse jeito assim, o corpo fala, pessoal, o corpo fala. 80% da nossa comunicação é não verbal, é o corpo falando, se expressando, tá? No momento que tu viu que ele tem uma dúvida, tá, então repete para mim, João, o que é para fazer? O que vai acontecer a partir de amanhã? Aí ele vai repetir. Se ele repetiu certo, beleza. Se ele tiver uma dúvida, ele vai dizer, o senhor pode explicar para mim de novo? E aí tu vai explicar de novo, ok? Dessa maneira que funciona. E ok, 10% é o tom de voz, né? É o tom, é o jeito que você fala com a pessoa. E os outros 10% para fechar os 100% é a mensagem entregue. Então eu tenho que ser assertivo na mensagem que eu estou entregando para a pessoa. Tem que finalizar para a pessoa, gravar. Assim como eu falo para vocês que a finalização de uma venda é importante, que eu dou o exemplo para vocês ali de um filme que é muito bom, chega no final, é aquele final medíocre que estraga todo o filme que eu vi, se estragou porque o final foi horrível, foi medíocre. Assim como eu vou num restaurante, janto, um jantar maravilhoso, e eu tenho um problema lá no caixa, estraga toda aquela sensação maravilhosa que eu tive. Ok? E isso também é na comunicação. O final da minha comunicação ela tem que ser assertiva. Ok? Estão comigo? Entenderam essa parte? Como que eu vou finalizar? O que eu fiz com o João agora aqui? Eu peguei e disse, você entendeu o que tem que ser feito? Entendi. Se ele se ficou com dúvida, pede para ele repetir. Se ele não repetir, ele vai te dizer, fala para mim de novo. Então tem que ser assertiva. Tem que, inclusive eu falo sempre uma parte do poema de Drummond de Andrade, né? Que é Memória. As coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. Então as coisas findas, o que finaliza, essas ficarão. Então tem que ter assertividade na comunicação. Façam isso, pratiquem isso. Eu sei que estou despejando um monte de coisa para vocês, porque o nosso tempo é curto, mas vocês anotando tudo isso e praticando e buscando mais informações e acompanhando ali o nosso dia a dia no Instagram, sempre tem uma dica aqui, outra dica ali, e vocês podem anotar e depois vocês podem estar perguntando lá nas postagens que eu fizer sobre essas aulas. Vou botar uma foto, vocês podem estar perguntando tal coisa que o senhor falou, ou o senhorito, ou você
Pode colocar ali e aí eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso. Se ficou alguma dúvida relacionada a essa parte da comunicação, tá bom? Então o líder, ele comunica, o líder, ele lidera por exemplos, ele dá o exemplo, vai lá e faz. O líder jamais vai ser um carrasco, o líder tem que conhecer a mente de cada um dos funcionários, ele tem que ter essa conexão com cada um, ele tem que saber fazer essa leitura fria, que a gente vai estar vendo também agora na aula 3, essa parte de leitura fria, como identificar como funcionário tal, o que aconteceu com ele, que às vezes não é simplesmente o jeito que ele chega na loja, é o jeito que ele se comporta, quando tu vai conversar com ele, ele escondeu a mão, como eu falei para você, alguma coisa de errado tem, ele não consegue olhar nos teus olhos, ele olha e desvia, ele gagueja, ele fala para dentro, então algo de errado está acontecendo, e eu preciso descobrir, porque eu preciso desse funcionário. E por que eu preciso desse funcionário? Porque eu preciso transformar toda a minha equipe em multiplicadores. Eu preciso transformar toda a minha equipe em multiplicadores, tá? Não quero ninguém ali sugando energia de ninguém, não quero, não vou atender esse cliente que ele é muito ruim, não vendi nada hoje, nossa, tá chovendo, não vou pegar minha meta, não vou bater minha cota, sabe? Esse tipo de mimimi não tem vez mais, gente. A gente tem que ter a mentalidade positiva para fazer acontecer. Se eu penso positivo, coisas positivas virão. O universo vai nos dar coisas positivas. Se eu penso negativo, eu vou ter negativo. Ok? Vocês concordam comigo e entendem o que eu estou falando? Assim como você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer maneira você está certo. Nossa, esqueci quem falou isso, tá? Henry Ford, né? Henry Ford falou isso aí, perfeito. Então é isso, a gente decide o que a gente quer. E como a gente se sabota, pessoal? A gente se sabota todos os dias, desde o momento que acorda, o relógio despertou 6 horas ali, tu bota ali no soneca para mais 10 minutos, e aí tu fica, e aí eu vou na academia, não vou na academia e tal, o cérebro manda tu não ir, tu não vai, eu não vou comer, não vou tomar refrigerante, mas toma só um golinho, entende? A gente se sabota o tempo todo, e também é assim na farmácia. E você como líder, não vou falar, o João aprontou alguma coisa ontem, mas eu não vou falar com ele hoje, então o teu cérebro acaba te sabotando. Então tu tem que impor a tua liderança, tu tem que impor a tua autoridade como líder, tá? E aí existe, como eu falei para vocês, do líder autocrata, né? Existe o democrata e existe o líder que é o liberal. Autocrata é aquele que é do meu jeito e acabou, como eu dei o exemplo do primo do rapaz que foi contratado, trabalhando lá, porque veio morar na cidade, né? Não sabe o que fazer, não tem autoridade nenhuma, não sabe nada sobre farmácia, vendam desse jeito, é desse jeito e pronto. Assim como eu dei exemplo também do farmacêutico que tem 10 anos, chegou querendo mandar na loja, né? Então, isso é trabalhar com autocracia. Líder desse jeito não dura muito tempo, tá? Ou os funcionários boicotam ele, armam alguma coisa para ele sair da loja, ou a farmácia vai perdendo os funcionários, porque o funcionário ele nunca se demite pela empresa, não é pela empresa, ele se demite do líder, ele se demite do gerente da loja. Eu estou saindo da farmácia por causa do gerente, eu não estou saindo por causa da empresa. Gosto muito quantos depoimentos eu recebo do pessoal falando isso. Eu estou saindo da farmácia por causa do meu gerente, por causa do meu líder, por causa do meu subgerente. Então isso é uma coisa que é muito ruim, porque a empresa perde, a pessoa gostava de trabalhar ali, a farmácia era perto da casa dele, mas ele está saindo por perseguição ou de repente por imperícia do gerente, do líder, né? Então é triste isso, mas acontece muito, pessoal. E eu não quero que vocês sejam esse tipo de líder. Eu quero que você seja um líder que seja lembrado. Nossa, eu quero trabalhar lá na farmácia onde trabalha a Luciana. Eu quero trabalhar lá na farmácia onde trabalha o Mauro, porque lá eu sei que é um gerente muito bom. Nossa, eu tive um gerente excelente que foi o Mauro, que fez isso. Eu quero que vocês sejam lembrados pelo que fizeram com as pessoas. E no momento que vocês começam a ajudar pessoas, isso é a lei da semeadura, volta para vocês. Façam o bem, colham o bem. Plantem o bem, colham o bem. Plantem o mal, colham o mal. Sofram as consequências. Vocês
têm esse poder de decidir o que querem fazer. Tá? O papel de vocês na farmácia é ajudar a equipe de vocês a vender, é motivar elas e é conhecer cada um deles, cada mente de cada um, como funciona, qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, onde eu posso estar te ajudando, aonde eu posso não me meter porque não vai adiantar nada. No momento que eu conheço o ponto forte, o ponto fraco do meu funcionário, eu vou fortalecer mais o ponto forte dele, e esse ponto fraco pode ser algum bloqueio que de repente você não consiga resolver, vai precisar de uma ajuda profissional para isso, então não adianta tu gastar energia nessa parte. Estão comigo? Beleza, então. Então, entendemos toda essa parte e aí a gente vai falar agora um pouco sobre como entender o meu funcionário, né? Qual é a leitura fria que eu devo fazer? Vamos falar um pouquinho de leitura fria, vamos falar um pouquinho de PNL, vamos falar um pouquinho de Oceano Azul, vamos falar um pouquinho de Kaizen. Kaizen, para quem nunca ouviu falar, é uma metodologia criada. O Japão teve o terremoto, destruiu tudo e aí foi criado ali para fazer a melhora, né? Então Kaizen é a melhora contínua. Hoje melhor que ontem e pior que amanhã. Então todo dia eu estou trabalhando dentro do Kaizen. A Toyota adotou o Kaizen para trabalhar e é bacana que vocês adotem isso também na farmácia, né? E o Oceano Azul é o quê? A estratégia do Oceano Azul é: hoje eu estou no Oceano Azul, eu estou sozinho na quadra, né? Eu estou sozinho no bairro, tá tudo tranquilo, estou vendendo com preço cheio, dou desconto quando eu quero, quando eu não quero dou desconto, trato mal um cliente, trato mal o outro, trato bem esse. Acontece, infelizmente acontece. E de repente, pum, abre uma outra farmácia, 2 vezes maior que a tua, do teu lado na esquina. E aí? Teu Oceano Azul agora ficou vermelho. Como é que você vai sair disso? Começar a trabalhar nessa parte do Oceano Azul, que agora é vermelho. Eu preciso criar estratégias. É essa parte da liderança que a gente vai ver, é essa parte também da leitura fria, de começar a entender o cérebro de cada um, da neuropersuasão, da PNL, que a gente vai estar vendo na aula final, onde eu vou explicar tudo para vocês, vou dar de bandeja para vocês anotar e seguir passo a passo e ver como é gratificante ser um líder e entender todas as técnicas. No momento que tu entende a técnica de fazer as coisas, tudo flui ao natural, tudo fica fácil. Tá? No momento que tu busca, que tu traz para ti a responsabilidade, que tu, em vez de ser aquela pessoa que fica contando com a sorte, contando que vai ganhar, tu vai lá e busca. Eu não vou esperar ganhar, eu vou lá e vou buscar, vou conquistar. Você vai ser um conquistador, não vai ser mais alguém que vai viver de migalhas, né? Eu até coloquei esse tempo uma pomba e uma águia. Você decide, está na tua mão, tu quer viver de migalhas como uma pomba ou tu quer lá e caçar, buscar o que tu precisa. Nós vamos ver tudo isso na nossa última aula, que provavelmente vai ser um pouquinho mais comprida. Tá bom, pessoal? Boa noite, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui e até a próxima aula.